Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Parentesco Corporal e Espiritual. E quem irá contribuir com o estudo será a expositora Thaís Rodrigues. Thaís é palestrante espírita, trabalhadora do Centro Espírita Joana d'Arc há 12 anos, onde já exerceu diversas funções, estando hoje na coordenação de palestras públicas. Portanto, Thaís, seja bem-vinda e boa palestra. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer à casa, Jesus de Nazaré, que me convidou, e é com muita alegria que eu estou aqui hoje. E que a espiritualidade nos conduza nessa noite para que a gente absorva o máximo desse tema tão rico, que sejamos todos instrumento da vontade do Cristo. Hoje a gente vai falar essencialmente sobre família. E eu fiquei pensando assim, como é oportuno a gente falar sobre família, No momento que a gente vive na condição de vida cada vez mais apressada, atropelada, as escolhas que a gente tem feito, A gente precisa ser sempre bom, a gente precisa estar sempre no primeiro lugar, a gente precisa estar sempre produzindo, a gente tem que manter a casa, a gente tem que manter os filhos num padrão elevado. E com isso, as nossas prioridades foram se invertendo. A gente vê hoje que a família passou, às vezes, para segundo, terceiro plano, está relegada lá atrás, em detrimento dessas outras escolhas que a gente tem feito como prioridade na vida da gente. Então, é muito oportuno que hoje nós façamos essa reflexão, que a gente levante hoje algumas questões aqui, Qual o significado da família para nós, para os homens? Quem são essas pessoas que estão ali no meu lar? Que parentela é essa que está ali debaixo do mesmo teto comigo? Como se deram esses núcleos familiares? Outro olhar que a gente tem que ter. Qual o meu papel nessa família? Por que eu estou ali? E são questões que hoje a gente vai levantar e refletir. Quais as espécies de família? As famílias são todas iguais? Que tipo de família a gente vai encontrar? Isso todo sob a visão espírita, que vem lançar luz nessas nossas dúvidas, nesses nossos questionamentos, Vem trazer entendimento para estas questões. Tudo baseado na lei de amor, que é a lei de Deus. Então, vamos lá. A gente pode dizer que família é a nossa primeira escola, não é? É o nosso educandário. É a nossa primeira convivência, quando a gente é recebido aqui numa nova existência. É ali a primeira oportunidade da gente conviver. Ou seja, viver com. Então, é ali que a gente vai aprender a partilhar, é ali que a gente vai aprender a escutar, a falar, a questionar, a receber, a servir. É o nosso primeiro educandário. Então, a gente vem relegando a família a planos menos importantes, quando, na verdade, toda a nossa base está ali, todo o nosso sustento. É dali que a gente vai tirar a nossa formação nessa nossa existência, para que a gente caminhe de forma mais plena, mais serena, em direção a planos mais evoluídos, não é? Então, vamos lá. No capítulo 14 do Evangelho, lá no item 8, a espiritualidade diz assim para a gente: o corpo procede do corpo, mas o espírito não vem do espírito. O que ele quis dizer com isso? O corpo procede do corpo. Na união de um corpo com outro corpo, eu tenho a formação de um novo corpo. Exato? Mas, ele continua, o espírito não vem do espírito.
Com a união de dois corpos, eu tenho um novo corpo, mas eu não tenho como eu, me unindo a outro espírito, dois espíritos, formarem um novo espírito. Mesmo que o corpo venha do corpo, o espírito não vem de outro espírito. É a afirmação da espiritualidade no capítulo para nós. E por que que não? Porque só há um Criador. Todos os espíritos, todos nós temos a mesma origem. Nós nos originamos de Deus, que é o único Pai Criador. Então, se temos nós a mesma origem, o mesmo Criador, o mesmo Pai, somos o quê? Irmãos. Então, mesmo que eu seja co-criador do universo, dessa obra divina que tem Deus como Criador, mesmo que nós façamos essa cocriação, que de nós nos origine um novo corpo, o ser que ali vai habitar, a origem é Deus. Eu posso formar este corpo com os meus gametas, com a minha instituição fisiológica, em união com outro corpo. Mas o ser que vai habitar ali, eu não tenho como escolher, porque ele não se origina de mim. Eu não posso escolher assim, eu vou receber um filho muito tranquilo, muito inteligente, muito sensato, muito bondoso, muito bonito. Não posso. A criação não é minha. A gente fornece o corpo, o envoltório carnal. E este corpo, ele é moldado de acordo com a necessidade daquele espírito que vai habitá-lo. Então, é a primeira afirmação que a espiritualidade traz para nós. E se partirmos daí, de que o espírito não vem do espírito, mas vem de um Deus criador, de onde nós todos nos originamos, nós vamos chegar nessa afirmação, de que, na verdade, nós somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos. Todos nós somos parte de uma mesma família, da família universal. Temos o mesmo Pai Criador como nossa origem. Essa é o nosso parentesco. E muito mais além, muito mais forte do que estes parentescos terrenos que a gente determina nas nossas existências, o nosso verdadeiro laço é de fraternidade, pois somos irmãos. Joana de Ângeles tem um texto, se chama Vida em Família, que foi ditado por ela, escrito por Divaldo Franco, e que ela diz assim, vou pedir licença para vocês para ler o início. Os filhos não são cópias dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. As heranças e parecenças são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem mais dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Nada mais é do que isso que a gente falou, que Joana de Ângeles vem afirmando, não é? Que nós não somos cópias daqueles que nos geraram o corpo físico, que nós somos espíritos individuais, porque Deus nos criou a todos iguais, sem distinção. E através das nossas escolhas, nós adquirimos virtudes, nós contraímos dívidas, nós vamos traçando o nosso caminho individualmente. Então, aquele espírito que vai corporificar, que vai ser recebido por aqueles pais, é um indivíduo único, com a sua trajetória, com a sua história, trazendo aquilo que ele vem desde a sua criação, carregando até hoje. Né? O Evangelho de Marcos 3, capítulo 3, e no de Mateus, no capítulo 12, há uma passagem do Cristo que Jesus estava reunido com um grande número de pessoas, pregando, e os seus irmãos ficaram sabendo que ele estava ali reunido com várias pessoas.
E os irmãos de Jesus já estavam tomando, naquela época se dizia que ele tinha perdido o espírito, que ele estava ficando louco, que ele estava perdendo o juízo. E aí decidiram ir até lá onde ele estava, com a intenção de prendê-lo. E assim fizeram. Foram ao seu encontro com Maria, e chegando lá onde Jesus estava se reunindo, um dos companheiros de Jesus o avisou, né? Está lá fora seus irmãos e sua mãe. E qual foi a resposta de Jesus? Ele olhou para aquela assembleia que ali estava e disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? E aí ele olhando para cada um que estava ali: eis aqui os meus irmãos. E a explicação: pois todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. À primeira vista, a gente ouvindo ou lendo isso, pode parecer, mas então Jesus renegou a sua família de sangue? Isso não condiz com a trajetória dele, com a sua missão de vir exemplificar o amor. Então a gente já descarta essa possibilidade, porque em várias outras situações, Jesus deixou muito claro, principalmente o seu amor a Maria, o seu respeito. Numa delas, quando ele estava crucificado, ainda na cruz, quando ele chama João e Maria, e diz para ele: João, eis aqui sua mãe, Maria, eis aqui seu filho. Com a intenção de que João assumisse aquela mãe que ele estava partindo. E assim João fez, de encaminhar Maria e a acompanhar até o fim da sua vida terrena. Então esses cuidados, o respeito e o amor de Jesus por sua família, em várias situações ficou exemplificado. Mas nenhum de seus irmãos o acompanhou na jornada de exemplificar o amor, de vir trazer a boa nova. Jesus nada mais fez do que aproveitar a oportunidade para mais um ensinamento. Quando ele diz assim: quem é minha mãe? Quem é meu pai? É um convite à reflexão daqueles que lá estavam e de nós, depois de 2000 anos, que ainda estamos aprendendo com a sua existência entre nós, de que muito mais além do que ser mãe, do que ser pai, irmão, irmã, nós somos todos filhos de um único Pai. E aí quando ele diz assim: pois todo aquele que serve ao meu pai é meu irmão e minha irmã e minha mãe. O importante da gente tirar desse ensinamento, dessa passagem, nós não somos mães, pais, nós não somos avós e avós, cunhados, irmãos. Nós estamos neste papel, nessa existência. Eu estou mãe, eu estou pai, eu estou irmão daquele ser que partilha a família comigo. Eu sou irmão, este sim. Quando nós absorvermos esse ensinamento, deixarmos falar a lei de amor que está gravada em nós e enxergarmos o outro como nosso irmão efetivamente, muito dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, se não dirá todos, se extinguirão. Porque quando eu enxergar no outro um semelhante, eu não faço com ele o que eu não quero que façam comigo. E aí eu começo a vivenciar esse amor que Jesus quis explicar nessa passagem. Que muito além dos laços sanguíneos, nós temos laços profundos por estarmos na mesma família universal, que é conduzida ao amor. É importante a gente começar a perceber a força disso, de nós sermos uma família universal. O que quer dizer isso na prática? De que nós não seremos felizes enquanto o outro não for feliz. Que ninguém será feliz sozinho. Nós temos que despertar em nós a consciência viva de que nós somos luzes, porque assim Jesus nos disse, não foi?
vós sois luzes. Então, tudo aquilo que eu fizer, pensar, agir, que seja ao contrário de ser luz, vai me trazer sofrimento, porque vai contra o que eu sou, vai contra a minha essência. Quando a gente entender que nós estamos fadados ao amor, que toda essa família será conduzida a ser feliz, e que quem conduz isso é só o amor, nada do que for contrário a isso vai me levar para frente, vai me fazer evoluir, aí sim a gente vai estar mais próximo, né? Mais próximo da felicidade, de quando Jesus diz lá no Evangelho que a felicidade não é deste mundo, porque a gente ainda não vivencia essa felicidade plena, de entender que o outro é o meu irmão, né? Que o outro vai ser feliz se eu estou feliz, e eu só serei feliz se o outro for feliz. Isso se baseia simplesmente na síntese, né, do que Jesus veio nos ensinar, quando ele diz que todas as leis divinas se resumem a uma só, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Quando ele diz o outro, ele não diz assim, amar o outro que está mais perto de mim, amar o outro que não me contraria, amar o outro que não vai contra a minha vontade, amar o outro que está só aqui no mesmo país, meus que estão longe, não. Não há distinções. O mandamento é que eu ame o outro como a mim mesmo. Que outro é esse? Todos os outros, porque são todos meus irmãos. São todos filhos do mesmo Pai. Que espécies de família nós vamos ter? E aí, de novo, o Espiritismo vem nos trazer uma claridade no entendimento, um consolo, porque se eu olho para uma família muito bem estruturada, muito bem harmônica, com tudo funcionando muito bem, com pai e mãe equilibrados, filhos educados, uma casa digna, o trabalho que garante o sustento. Se eu olho para isso, e para o lado eu olho para uma família muito desestruturada, com seres em desequilíbrio, não me parece injusto? E não há injustiça na obra divina. Nada que eu olhe, que à primeira vista me pareça injusto, eu posso olhar de novo e analisar, porque Deus não é injusto. Deus é todo justiça, é todo bondade, é todo amor. Então eu preciso achar ali uma justiça. E quem vem explicar para mim essa justiça divina nessas situações? A doutrina espírita. Como? Quando a gente entende a reencarnação. Quando a gente entende que Deus nos criou a todos simples e ignorantes, e a partir daí cada um foi evoluindo e fazendo as suas escolhas, e a cada escolha eu assumo o resultado daquilo. Não seria também justo se Ele nos desse a liberdade de escolha e quando escolhêssemos mal, não também pegaríamos para nós o resultado daquilo. Então é justo que se eu escolhi, eu tenha de volta. E até uma lei da física, a lei de ação e reação, que eu vou ter de volta no mesmo peso, na mesma força, aquilo que eu estou enviando. E assim funciona. Então, quando eu faço más escolhas, eu assumo para mim a consequência daquilo. E aí Deus é tão misericordioso, e a obra é tão bonita, e tão perfeita, e tão divina, que Ele me dá oportunidades de reparar, de consertar, de refazer, de reencontrar. E é aí que entra o papel da família. É aí que entra a importância desses núcleos familiares. Será por acaso mesmo que Ele nos reuniu em pequenos, ali no cadinho da família, com algumas pessoas? Porque é ali no íntimo, né, debaixo do mesmo teto, que eu vou ter a oportunidade, a bênção de refazer, de reencontrar. E aí é a beleza. Aí a gente entende porque uma família tem seres ali tão harmoniosos
e outros ainda em reajuste, ainda em desequilíbrio. No Evangelho, neste capítulo 14, ele traz para a gente que existem duas espécies de família. O parentesco espiritual, né? E aí ele diz assim, que são laços duráveis, que são espíritos simpáticos, que se querem bem, que já vêm com uma história construída há mais tempo, que estando encarnados se procuram, se atraem pela sintonia, pelas afinidades, que estando em planos diferentes, aguardam-se para se reencontrarem, que vibram por si, que auxiliam-se uns aos outros, mesmo estando em planos diferentes. Essas são as famílias espirituais. Esse é o nosso parentesco espiritual. Aqueles que comungam da mesma ideia e que vão se agrupando pela afinidade através dos tempos. E existe também o nosso parentesco corporal. E aí que a gente vai entender e achar, né, a justiça divina, quando a gente percebe que no centro daquela família, às vezes até muito harmoniosa, às vezes identificando que seja uma família com parentesco espiritual, às vezes tem um ali que destoa. Você fala assim, mas ali não comunga das mesmas ideias, não parece que é daquela família. Porque Deus aproveita de todas as oportunidades para auxiliar aqueles que estão mais necessitados. Então, no seio daquela família, que é unida por um parentesco espiritual, eles, em comum acordo, recebem aquele irmão mais desajustado para que seja exemplificado, para que ele conviva ali no meio daqueles que terão como exemplo, para que ele seja auxiliado. Isso é motivo de muita felicidade, de muita alegria para os corações dos membros dessa família. Perceber depois que serviu de auxílio ao receberem aquele irmão, que não era laço espiritual, mas que foi colocado ali para que pudesse absorver do amor e da sintonia daqueles seres parentes espiritualmente. E existe o parentesco corporal. E aí a gente vai ver que são famílias frágeis, que são laços que se desfazem, às vezes, até na própria existência. Quantas famílias que, ao longo dos tempos, depois de 40, 50 anos, cada um foi para um lado, cada um formou a sua família, e parece não haver um vínculo ali entre eles. Às vezes nem precisa de terminar aquela existência para aquilo se dissolver. Na verdade, são espíritos que, às vezes, muitas das vezes, como diz no Evangelho, estranhos até uns aos outros, mas que necessitaram estar ali na mesma situação, que foi útil para cada um deles vivenciar, experimentar aquele centro familiar, mas que eles não têm ligações anteriores. E aí a gente vê a beleza e Deus agindo, né? Na verdade, essa expressão Deus agindo, eu vim pensando nisso, né? Que Deus cria essas oportunidades e me veio à mente isso, né? Deus vai agindo através da família na nossa vida, e aí depois eu me corrigi, que eu pensei assim, Deus, na verdade, nós vamos agindo, nós somos os autores da ação. Deus, muito amorosamente, vai criando oportunidades para que nós hajamos, para que nós sejamos autores da nossa história. Então, a família vem como uma oportunidade para que eu haja, para que eu reencontre, para que eu resgate. Vamos dar um exemplo aqui para a gente exemplificar essas famílias, esse parentesco corporal. Alguns de vocês já devem ter lido e conhece a história do espírito Segismundo e do Adelino. Os dois foram adversários, tinham um grande desafeto, né? Uma grande adversidade entre eles. E André Luiz, no plano espiritual, acompanhando
uma equipe de trabalhadores foi convidado para participar deste trabalho que estava sendo feito de aproximação do espírito Segismundo ao espírito Adelino. Adelino estava encarnado, casado, e foi programado que a sua esposa engravidasse, né, e desse a oportunidade que deles viessem o corpo físico para receber o espírito Segismundo. E Adelino, aquilo foi causa de pavor para esse espírito. Imagine vocês, você se reencontrar com um inimigo ferrenho. Mesmo sabendo que aquilo ia ser bom para ele, o pavor era grande demais, a mágoa, a raiva, o ódio, todas essas mazelas que a gente vem carregando, que a gente vem colocando nas costas. E a espiritualidade, a equipe, incansavelmente veio trabalhando esse espírito. A aproximação desses dois, de um lado com o Segismundo, de outro lado com o Adelino, que era levado durante o sono, né, durante as noites, ele e a esposa, para serem trabalhados, e a espiritualidade aproximando esses dois irmãos, que nada mais são do que dois irmãos. E até que um dia, André Luiz, acompanhando o trabalho, ele aceita receber esse irmão. Ele entende a necessidade de se refazer aquela história, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanto ainda repulsa em relação àquele espírito. E depois do pedido de perdão, né, de se emocionar, ele diz finalmente que sim, que ele aceitaria Segismundo. E aí foi motivo de muita alegria, né, de muita emoção para a equipe que já vinha trabalhando em auxílio àquelas pessoas. E assim foi feito, né? A esposa engravidou e receberam, Segismundo foi aproximado do seio daquela família e a gestação decorreu e ele veio ao mundo. Aí a gente entra numa outra questão. De novo, a bondade de um pai infinitamente bom sobre seus filhos. Imaginemos nós, numa situação dessa, que ao nascer, ele reconhecesse ali naquele filho o inimigo de outrora. Muito mais difícil seria esse trabalho, não é? De refazer esse laço. Se toda hora que ele olhasse, a lembrança dele viesse à tona. Se já foi tão difícil ele aceitar. E aí, misericordiamente, a gente recebe, a cada existência nossa, a cada vinda nossa para o plano terrestre, uma bênção, que é a bênção de esquecer o passado, temporariamente. E aí, quando nasce aquele filho, vem aquela criança linda, aquele bebezinho que ninguém aguenta ficar sem sorrir do lado, com aquele cheirinho mais gostoso, com as bochechinhas gordinhas, que a gente só quer apertar, e aí o amor vai aflorando. É impossível, né, se manter rígido e duro diante de um bebezinho sorrindo para você e dependendo de você. E aí as construções vão sendo refeitas, as ligações vão sendo refeitas através dessa nova oportunidade. Então, muitas das vezes, ao olharmos uma família onde o irmão é o calo que me aperta no sapato, a mãe tem aquela adversidade com a filha, porque é difícil mesmo com a bênção do esquecimento, é difícil nós nos desfazermos dessas mazelas. É difícil nós abrirmos mãos desse sentimento de culpa, quando o espírito já toma consciência de que errou. É difícil eu me desfazer do meu orgulho, quando eu ainda não despertei de que eu também errei, e de que eu me acho muito injustiçada numa outra existência, por aquela irmã que está hoje comigo debaixo do mesmo teto. Mesmo não lembrando temporariamente, aquilo está lá enraigado no meu ser, no meu espírito. E aí toda vez que ela fala, aquilo me fere, aquilo me cutuca. E eu vou dando vazão de novo para essas minhas dificuldades.
não pensando, e é esse o convite dessa noite para que nós pensemos, de que essa é uma oportunidade e que talvez a próxima vai demorar muito para que aconteça de novo, de estarmos de novo sob o mesmo teto, de estarmos de novo próximos. De que cabe a mim, mesmo com essa pontinha me cutucando em relação àquele irmão, em relação àquela mãe, aquele pai, aquele filho problemático, eu preciso fazer o meu esforço para que construímos uma nova relação. Porque outra oportunidade pode me ser cara. É um desperdício. Eu fico pensando qual será a nossa surpresa ao voltarmos à nossa pátria, ao nosso plano espiritual, e tomarmos consciência de quão importante foi aquela existência do lado daquela pessoa ali mais dificultosa dentro da minha casa. Que era a oportunidade que eu tinha de me melhorar, de me desfazer. Primeiro de tudo, a gente enxergar a família como a oportunidade de nós desfazermos os nós e fazermos laços. Porque é isso que inevitavelmente acontecerá conosco. Nós seremos obrigados a desfazer todos os nós que nós fomos atando ao longo da nossa caminhada. Inevitavelmente, nós, se quisermos ou não, vai chegar numa hora que a dificuldade aperta, o sofrimento vai apertar, e eu vou implorar por uma nova oportunidade de estar junto com aquele irmão que para mim foi muito difícil. Porque só assim, quando eu desfizer aquele nó, eu vou me afastar daquele passado sombrio. Eu vou me libertar e poder caminhar. Por que nós seremos obrigados a refazer tudo isso? Porque nós somos predestinados a sermos espíritos felizes. E ninguém vai ser feliz com nós puxando para o passado. Então, qual será a nossa surpresa ao descobrirmos que nós não aproveitamos essa oportunidade sagrada de relacionar, de respeitar? Há um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa muito próxima, que tem uma dificuldade muito grande, ela fala, a minha meia-irmã, mal sabe que de meia a gente não tem nada, né? Que somos irmãos inteiros de todos, né? A minha meia-irmã, eu já tentei, e aí o discurso, e como a gente faz, não só ela, mas a gente também, não nessa situação, mas em outras, a gente vai dando desculpas para nós mesmos, né? A gente vai desculpando, eu fiz a minha parte. E ela falava assim, eu tentei, já fiz a minha parte. Aí agora eu deixo assim, se Deus achar que a gente tem que se aproximar, Ele vai unir nós duas. Não falei nada, mas pensei, mas querer mais? Já vieram na mesma família. O que mais Deus vai precisar fazer para que as duas entendam que elas têm que se entender? Já vieram como irmãs. Não é? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes está tão claro para nós qual é o caminho que Deus preparou para que a gente consiga evoluir, e a gente ainda insiste em dar desculpas para nós mesmos, e se Deus quiser, Ele vai me mostrar. Né? A gente deixa para a conta de Deus, quando Deus já tem feito todos os caminhos para que nós consigamos nos desfazer destes nós, nos libertarmos deste passado difícil, onde nós fomos atraindo para nós, né, inimigos, inimizades, adversários. Essa é a oportunidade. Então, todo mundo que está lá na família que a gente tem uma dificuldade é meu inimigo? Muitas das vezes são espíritos que foram reunidos sob uma mesma situação, por necessidades de cada um, sem necessariamente terem relações uns com os outros. E aí, de novo, a doutrina vem ser consoladora e fazer a gente entender esse papel. Porque à primeira vista, e eu já escutei isso, vocês podem ter escutado algumas vezes também. Então, se existir esse negócio de reencarnação, eu vou ficar com duas mães, 3 mães, 4 mães,
e um sofre, o que tem a ver o outro que está debaixo do mesmo teto? Aí não seria justo. É ao contrário, né? É tão justo e é tão perfeita a obra divina, que é um mecanismo tão profundo que ele consegue juntar almas que necessitam daquela mesma situação, sobre o mesmo teto. Então, com toda certeza, um filho doente, que veio num corpo frágil, debilitado, por algum motivo que aí não cabe a nós, que a gente não tem essa capacidade de ver a trajetória daquele espírito, não chegou naquela família por acaso. Não há acasos na obra divina. Se aqueles pais o receberam, há um motivo, e esse motivo só pode ser justo, porque as ligações são justas. Pode ter certeza que numa situação, um precisa aprender a servir, o outro precisa aprender a receber, um precisa aprender a ter paciência até que o outro faça para ele. Um precisa entender que muito mais do que o valor do dinheiro, o valor da saúde de quem se ama, vale mais. Então, naquela situação, que à primeira vista, nossa, mas é uma mãe tão boa, aí não é justo Deus colocar um filho doente assim para uma mãe tão boa. Aí sim, é um espírito forte que vem se fortalecer ainda mais numa situação tão adversa. E às vezes é ali o suporte daquele irmão que veio numa prova tão difícil, num corpo tão limitado. São essas conexões que Deus vai fazendo debaixo de cada família, para que cada um absorva o que há de melhor naquela situação. E que cada um contribua com o que há de melhor para aquela situação. E aí é a beleza da obra divina e dessa família universal que nós fazemos parte. Quando a gente entende que muito mais do que hoje a gente refletir sobre esse tema, muito mais do que a gente querer entender, então por que será? O que será que eu fiz então com aquele meu irmão? Então, eu chego lá em casa, vou olhar minha avó assim e falar assim, mas, gente, então o que será que aconteceu? Ah, então é por isso que nós duas não bicamos. Muito mais do que a gente tentar entender as razões que nos levaram a estarmos reunidos naquele agrupamento familiar, é nós buscarmos o que eu posso fazer. É eu utilizar de todo o ensinamento que a doutrina já me trouxe, para que eu consiga melhorar aquele ciclo meu familiar. E o mais bonito disso é a gente entender que mesmo essas famílias, com esse parentesco corporal, sem vínculos, às vezes sem afeições, como estranhos, ou como adversários incluídos debaixo do mesmo teto, que no final dessa existência, se não conseguirem sair como almas amigas, já se respeitarão, não se degladiarão, às vezes, como no passado. E aí, como é bonito a gente ver evoluindo, e perceber que o próximo passo vão ser se amarem, até que todos nós nos amemos, até que todos nós vivenciarmos a lei de amor que Jesus disse está contida nesse mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí é bonito. Eu tenho uma grande amiga que ela passou a vida toda com muita dificuldade com a mãe, e agora no final da vida, e depois com todo o entendimento que a doutrina trouxe para ela, ela começou a ver a mãe como um espírito, com dificuldades, começou a ver as dificuldades dela em relação, e ela mesma foi percebendo dentro dela que elas deviam ter ali uma dificuldade anterior, porque sempre foi muito difícil essa aproximação. E aí, como é bonita agora, no final da vida, a mãe já está com uma demência, já está com mais de 90 anos, ela, à toa não é, né? Que está ali na casa da mãe, cuidando da mãe. E esses dias ela falou comigo, como é bonito, né? Há um tempo atrás eu percebi isso, que talvez nós tenhamos essa dificuldade já de outros tempos que nós trouxemos, porque é desde a minha infância, que nunca fomos próximos. E ver hoje, quando eu falto, ela sente falta, ela até piora
o problema de saúde dela quando eu não estou. E ela servindo essa mãe com amor. Olha que beleza. Próximo passo, só falta o quê? Elas se reencontrarem, às vezes como mãe e filhas, amorosas, grudadas, grandes amigas, como a gente vê muitas relações de mães e filhas. Não foi útil estarem sob o mesmo teto? E aproveitaram, não desperdiçaram. É esse o nosso olhar, né? Como eu posso aproveitar o máximo da convivência desses que estão comigo? Como eu posso fazer daqui, do cadinho da minha família, um lugar melhor? Eu queria, no final, que a gente encerrasse com um texto de Emmanuel que chama Testemunho Doméstico. Está no livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel começa com o Evangelho de Paulo, na verdade, Paulo em Gálatas, no capítulo 6, que Paulo diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. E aí Emmanuel vem explicando, né, durante o texto dele, e o que ele fala essencialmente é: nós temos muita facilidade em aplaudir, em ser simpático, em ser cortês com o que está de fora. E às vezes naquelas relações mais íntimas nossas, de quem a gente ama mesmo, nós achamos que não é necessário mais eu ser polida, eu ser educada, eu ser cortês, eu ser elegante, eu ser paciente. Ah, aquele lá já me ama mesmo? Minha mãe já me ama, ela sabe meu jeito, ela sabe que eu sou assim estourada. E é com eles ali, gente, que a gente exercita as virtudes que a gente já adquiriu. E é isso que Emmanuel chama a atenção para a gente nesse texto. Um pedacinho que ele diz assim: se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a missão das lições de Jesus? Na família, formam aqueles espíritos que, por força de nosso compromisso do passado, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem. É sempre fácil ter boa impressão a quem não priva intimamente conosco. Examinemos nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. E ele termina advertindo isso, né? Que não desperdiçamos essa oportunidade de exercitar aquilo que já temos de bom com aqueles que caminham conosco. E que nós tenhamos esse consolo, né? É um afago no coração nós pensarmos, se assim o é, se somos todos de uma mesma família, se nós estamos aqui, quer dizer que deixamos entes queridos também no plano espiritual. E não é um consolo muito grande a gente pensar que reencontraremos almas amadas, que seremos recebidos por almas tão próximas nossas, tão íntimas. E que bonito que é isso. Que nós deixaremos aqui elos de amor e reencontraremos outros que deixamos para lá. Até que todos nós seremos uma só família e teremos todos elos de amor e laços de união. Para finalizar, eu pensei muito, e foi uma coisa que muito me emocionou, eu queria dividir com vocês. Eu recebi uma filha há 2 anos atrás, ela chegou para mim muito bebezinha e era um grande desejo meu. E para mim foi uma emoção muito grande na minha família toda. Mas com o meu pai, e hoje fazendo esse estudo, isso me veio muito à tona, meu pai não está mais entre nós, mas com meu pai, ele tinha 80 anos e aquele bebezinho de 7 meses grudou nele de uma tal maneira, de uma tal forma, da primeira vez que eles se reencontraram. Hoje eu sinto muito isso no meu coração. E ela era muito bebezinha, ela agarrava na camisa dele assim, e eu falava, vem com a mamãe. Ela puxava, ela não queria, era só aquele avô. E ele falava assim, parece que eu já conheço essa menina de toda a minha vida, de todo o meu coração. E foi uma união, um reencontro que durou 5 meses. Então, fazendo esse estudo, eu pensei muito nos dois e de como eles tiveram a bênção de se reencontrar. E como isso é bonito. E essa certeza que nós nos reencontraremos em várias e várias situações. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nós
aproveitemos nossos laços de família e nossas ligações de amor. Obrigada.